Glória a Deus. Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, nos colocamos diante da Tua presença e agora pedimos a instrução do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Leve cativo ao Teu coração, Pai, toda a mente e coração que aqui está, incluindo ao meu, Pai, para que a Tua palavra seja mais uma vez edificada sobre nós. Conhecemos muito bem o que vamos tratar, conhecemos na letra, mas precisamos da tua unção, precisamos da revelação, precisamos da renovação no nosso espírito, pelo Espírito do Senhor, da importância da Páscoa. A Páscoa, o Cordeiro Pascal Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós, para nos dar vida eterna através dele. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amada igreja. A pregação de hoje se chama Jesus, a perfeita passagem. João capítulo 10, versículo 1 ao 16. Eu botei 11 e 16 aqui, mas vai ser do 1 ao 16. Deus sabe por quê, né? Vamos ler Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 a 16. Em verdade lhe digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que falavam. Esta é a parábola do pastor de ovelhas. E ela se encontra cumprida em Apocalipse 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Jesus é a porta. Vamos continuar? Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Qual é o teu pasto? Seu pasto é a palavra de Deus. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Glória a Deus. Eu sou o pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Outra tradução traz o assalariado. E o assalariado aqui, eu acho que mancha muito, porque o assalariado é o trabalhador. Mas enfim, ele queria dizer que não era o inimigo, mas era aquelas pessoas que não agem de forma correta, que não têm uma índole boa, que não têm um caráter bom, que não têm compromisso com o reino. Ele é só empregado, ele não é o pastor das ovelhas. Ele está ali para cumprir uma função. E o mercenário é aquele que ele não está preocupado com o trabalho, está preocupado com o dinheiro. Muitos mercenários não são ladrões, são mercenários. Trabalham por dinheiro. Ladrões que são mercenários, além de roubarem, trabalham por dinheiro também. Deu para entender, né? Mas enfim, só porque se você tiver essa tradução de assalariado, não vejo ela como um sentido mais profundo. Só isso. O mercenário foge porque mercenário não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aleluia. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco.
preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um só pastor. Aleluia. Glória a Deus. Portas. Portas. Falaremos de portas hoje. Existem muitas portas abertas, mas também há outras portas fechadas. Para o filho pródigo, uma porta estava aberta, o mundo. E assim ele seguiu. Dá minha herança, pai, e eu vou seguir no mundo por essa porta. E se perdeu. Para o coxo, diante do templo Formosa, quando Pedro e João iam orar à tarde, a porta estava fechada. Porém, Pedro impôs-lhes as mãos, o abençoou, curou, e ele pôde adentrar. Em Atos 16, Paulo tentou pregar em Bitínia. O Espírito Santo falou, você não vai. É problema. Mas vai para Macedônia. Ali a porta está aberta para você. Interessante isso. Em Apocalipse está escrito lá em capítulo 3, 7 e 8, que para a igreja de Filadélfia o Senhor diz, eis que põe uma porta aberta que ninguém pode fechar. Em contrapartida, o Senhor Jesus nos ensina a orar e diz, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. Algumas portas, caminhamos assim, algumas portas estão abertas, outras não. Algumas são orientados a não entrar, porém outras temos a permissão. É assim a vida, não é? Cheia de oportunidades, de portas. Mas o mais importante é quem nos conduz, é quem nos traz o sossego à alma, é quem abriu e fechou essas portas, nos bons e nos maus momentos da vida. O que deve ecoar em nossos corações é quem está conosco. E quem deve ecoar é Jesus Cristo. Que muitas são as oportunidades. Mas em Provérbios está lá, né? Coloca teus planos diante do Senhor, Ele vai estabelecê-los. O Senhor Jesus se apresenta assim nessa passagem bíblica. Eu sou a porta. Ele enfatiza isso nesse capítulo 10. Eu sou a porta. Eu sou a porta por onde você entra. Eu sou a porta por onde você sai. Eu sou a porta onde você, entrando por ela, você acha o que você precisa. Orientação, sabedoria, aprendizado. Eu sou a porta. Por isso que o Senhor me fez ler toda a passagem. Eu ia ler só do 11 ao 16. No versículo 7, onde ele diz que ele é a porta das ovelhas, ele é o caminho da salvação. No versículo 9, eu vou me ater mais ao que Jesus fala, e não aos perigos que ele diz a respeito dela, porque nós já o conhecemos bem. Nós já vivemos esses perigos muitas vezes, e muitas vezes nos submetemos a ele por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, por ingenuidade, enfim, por muitas coisas que a vida humana nos traz, em que a gente vai aprendendo a lidar e a vencer esses problemas na caminhada. Então vou me ater mais ao que Jesus fala. Amém? Pois ele é a porta. Amém. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens, achará sustento humano e espiritual. Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. E por que foi tão claro logo no início da aprovação? Porque nós nos alimentamos diariamente. Humanamente falando, nós precisamos comer e beber água, líquidos. Nós precisamos nos alimentar. E muitas vezes é um prazer enorme. Você comeu o pão da Vera agora de manhã. Você comeu a paçoquinha que o Luiz traz, que é do outro mundo, né? Não é bom, gente? Não é bom esse momento de comunhão, tomando um cafezinho ali, contando as bênçãos, falando das dificuldades, aquele momento de interação humana. Tanto que nós estaremos na boda do Cordeiro do Senhor, à mesa, está ali. Imagina como é que vai ser isso. Vai ser melhor do que tudo aquilo que você já comeu de bom e de melhor. Vai ser muito mais. É indescritível. Como diz a palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou no coração humano aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Mas Ele nolo revelou pelo seu Espírito. Muita coisa Ele te revela agora, na caminhada. Muita coisa Ele vai guardar como surpresa eterna, para que você fale, venha,
benditos do meu Pai. É o que o Senhor vai falar. Essa é a nossa esperança. Por isso que eu me atenho ao que Jesus falou. Eu sou o pastor, o bom pastor dá vida às suas ovelhas. Sacrifício redentor que Ele fez. Isso tem que ser valorizado. Mas a sua mente sempre vai colocar como isso. Eu já sei. Eu já sei. A letra mata, mas o Espírito vivifica a palavra. Se você está ouvindo isso de novo, já ouviu essa semana toda, porque hoje falou-se muito sobre a Páscoa, é hora de comunicar aos outros. As pessoas precisam ver a luz que há em ti. Elas precisam perceber isso mais. Amém. Glória a Deus por isso. Eu sou o pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim. E eu conheço o Pai e dou a minha vida, relacionamento. Abriu-se aqui João 14, 21. Aquele que guarda os mandamentos é aquele que me ama. E eu e meu Pai viremos a Ele e nos manifestaremos a Ele. Isso eu acho magnífico. Que de buscar ao Pai, Deus se manifestará, Ele responderá a você. Muitas vezes favorável, com uma porta aberta por Ele, outras vezes a porta vai fechar. E nós vamos ficar sem entender. Mas se continuarmos buscando, Ele vai nos dar a paz que a gente precisa. Naquele momento a gente pode até não gostar da porta fechada, mas depois a gente vai entender que houve algum livramento. Eu era um cara muito, muito exigente comigo mesmo, talvez até pela educação que eu tive do meu pai e talvez pelo regime que eu servi há 30 anos na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. É natural que você tenha uma rigidez um pouco maior, uma exigência um pouco maior dentro de você, só que isso tem que ser trabalhado, isso foi trabalhado. Mas eu ficava muito irritado quando uma coisa não dava certo, ou atrasava, e eu não gostava de até atrasar, e Deus começou a falar para mim, você não acha que eu estou permitindo esse atraso por algo que você vai passar e que eu quero evitar? E depois a gente escuta os testemunhos na caminhada com Cristo, e você vai vendo que realmente muita coisa é livramento. Então, eu aprendi com a vida e com a vida com Deus, a ser um pouco mais humilde e entender que muitas coisas eu provoco e poderia evitar, mas outras, até por ter provocado por mim mesmo, aprove a Deus permitir que isso aconteça para que eu não me dê mal mais para frente. Então você aprende a louvar a Deus em qualquer situação, como diz Paulo, na abundância, na pobreza, na saúde ou na enfermidade. Não é algo fácil, mas é algo necessário que todos nós vamos ter que fazer. E assim a gente consegue cumprir isso que Jesus quer, uma submissão maior às coisas dele e à palavra dele. Amém? Glória a Deus, sigamos. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, e ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Glória a Deus, né? Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Assim falou o Senhor a Abrão, ainda não era Abrão, quando chamou para servi-lo, constituiu uma grande nação, colocou a sua lei, os limites, porque o ser humano não tinha limites naquela época, era um panteão de deuses para tudo quanto é lado, e ele tinha que colocar limites, e mostrar a forma certa de servi-lo, e assim ele o fez, colocou a lei, depois colocou o Filho para cumprir, e para nos dar salvação através dele, porque não somos perfeitos, por mais que queiramos cumpri-la, não acertaremos tudo, mas não quer dizer que não devemos buscar cumprir aquilo que Deus quer. 1 Pedro 2,9 diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Talvez você esteja dentro de você reclamando as coisas não conquistadas, as portas que foram trancadas, outras que deveriam ser abertas e não foram, enfim, não importa. Importa é que Deus está cuidando de você. Ele é o pastor. Ele é o grande pastor que cuida do seu rebanho. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Se não nos colocarmos assim, por mais sabedoria e conhecimento e experiência com Deus que temos vivenciado,
corremos o risco de errarmos a porta e não podemos ficar fora dela. Amém? Então essa passagem, ela tem tudo a ver com aquilo que vivemos essa semana. O grande feito do Senhor ao povo de Israel, a libertação do cativeiro egípcio. A festa que hoje se vê, não no mundo, na igreja, mas também no mundo, tem muitas diferenças, mas muitas e muitas diferenças. Ela se iniciou num sacrifício de um cordeiro e evidenciou em Jesus Cristo a sua consumação. Em seu sacrifício pascal, ela se tornou um festival de açúcar. Não é verdade? Daquilo que nós encaramos com tanta seriedade, com tanto temor, no mundo, ela se tornou um festival de açúcar. A mensagem da cruz foi trocada por comerciais de TV e com coelhos e ovos de chocolate. Meu Deus do céu! Sincretismo cultural que altera e adapta as histórias para atender seus interesses comerciais. Tudo isso sobre a batuta maligna, que visa afastar o máximo a veracidade e lembrança dos feitos inigualáveis de Cristo Jesus, que salva todo aquele que crê e o segue. De onde surgiu o coelho? Ele veio da Europa. Na primavera, depois da hibernação, que todos os animais, a maioria dos animais vivem, eles saem à primavera para voltar a viver nos seus ambientes. E o coelho é o símbolo disso. Os ovos coloridos representam a vida nova e o novo nascimento. Na Alemanha cultua-se o Osterese, que é o ovo de Páscoa. É um nome que vem de uma divindade, de uma sacerdotisa grega. Estados Unidos, o governo promove a caça aos ovos na Casa Branca. E no Brasil, exacerbado consumo de chocolate sem parar. Complicado, né? A Páscoa é a celebração máxima prestada ao Salvador Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é a porta da nossa salvação. Ele é o bom pastor que guarda a porta do nosso coração com o seu sangue imaculado. Da forma como o povo de Israel marcou com o sangue do Cordeiro as vergas da porta, assim Jesus também marcou a porta do nosso coração para sempre, para que quando morrermos ou quando o Senhor viver na sua glória, o inimigo não possa continuar a nos tocar. Ele não nos toca, ele joga seus dardos, mas ele poderia tocar e nos matar, que é o que ele quer, mas ele não pode, porque o sangue do Cordeiro está sobre o nosso coração, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? É a porta de passagem onde encontramos pastagem e alimento, é a porta de passagem para termos a vida em abundância, a vida eterna. O Senhor Jesus foi formidável. O Senhor Deus foi formidável. Ele libertou o seu povo com mão forte. Muitas pessoas questionam porque Deus usou de um juízo tão forte com o povo egípcio. Deus não é mau e ele não pode ser atentado pelo mal. E nele é o perfeito amor. E o perfeito amor joga fora todo medo, toda incerteza, toda dúvida. Ele é a nossa certeza. Mas nas reuniões familiares, nas oportunidades que tivemos daqueles que falam sobre a Páscoa, é a oportunidade de colocarmos isso. Você sabe o que a Páscoa aconteceu? Páscoa é um termo tanto derivado do hebraico Pessa, quanto do Pasca, grego. Há uma junção desses dois. E o nome Páscoa é passagem. Por isso que essa passagem, Jesus é tão claro, eu sou a porta. Eu sou a passagem. No templo de Israel, nos tempos de Israel, Israel tinha portões, ele tem muros até hoje ali. E lá os juízes ficavam à porta para fazerem os julgamentos. Também era controlada a entrada e saída de pessoas, dentro do possível, como hoje é nas alfândegas dos aeroportos. Ninguém passa numa alfândega, chega num país e entra assim livremente. Não. Ele passa por uma porta, ele passa por várias portas, ele apresenta um passaporte.
E qual é o passaporte daqueles que servem ao Senhor? É o sangue do Cordeiro na porta. O inimigo nunca entenderá e fica doido, porque quando Jesus morre na cruz e desce às regiões inferiores para pregar o juízo, ele pensa que pode tocá-lo. Ótimo, vou me apoderar do Filho de Deus. E ele não pode suportar o sangue que não tem mácula. É um segredo espiritual que não temos como compreender com palavras, mas somente com o Espírito de Deus. Ele não pode tocar. Tanto que nas facções e na área maligna do ser humano, eles mesmos dizem qual ditado? Esse cara é sangue bom. Não é assim? Porque nos sacrifícios eles pedem sangue de crianças para imolar. Sangue de crianças que não têm ainda a maliciosidade do homem adulto. Por isso que eles dizem, este cara é sangue bom. E todo mundo usa o ditado, né? Eu diria assim, esse tem o sangue de Cristo ou não tem o sangue de Cristo? Porque um sangue bom não é suficiente para se justificar perante o Senhor. Mas aquele que tem o sangue do Cordeiro em seus corações, esse sim é sangue bom. Porque não é o dele, é o de Cristo sobre ele. E glória a Deus por isso. Muitas vezes usamos no nosso cultura, nos nossos idiomas, ditados que não ferem a palavra, mas tomam a aparência do mal por consequência. Eu sempre me atento a isso. Eu que vivi o mundo policial e o mundo público, em que você lida com muita coisa errada, você acaba sendo influenciado por esses ditados e por esses dizeres. E aí eu falo, pai, como é que eu faço? Se isole, não admita isso no seu coração e na sua mente como uso e costume, porque os maus costumes corrompem, né? As más pessoas corrompem os maus costumes, corrompem os nossos costumes, com maus costumes, com maus hábitos, com palavras que não devem ser ditas. Porque Paulo diz, olha, cuidado com a sua boca, né? Não fique com um dialeto profano, com palavras de baixo calão, porque isso empobrece a sua alma e te afasta de Deus e te coloca no mundo que o inimigo domina. Não é discriminação, não é isso, mas é simplesmente você ponderar na sua mente e no seu coração, vigiando a porta do seu coração, para que o pastor das ovelhas venha e fale, ó, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Então Páscoa, nesse fim de semana, é um momento de celebração. Muita gente chama de festa. Eu gosto de falar celebração. Festa, eu falaria da vitória de Cristo, mas quando Cristo morre na cruz, é claro que eu dou graças a Deus por isso, mas foi um momento difícil, um momento que jamais nós poderíamos superar, mas Cristo superou por nós. Prefiro chamar, em vez de festa da Páscoa, a celebração da Páscoa, da passagem do mundo tenebroso para a maravilhosa luz de Jesus. O que o Israel enfrentou e foi liberto lá atrás, nós também o somos. Quando aceitamos a Jesus e quando continuamos aceitando Ele em nosso coração e promovendo em nosso coração a transformação que tem que ser dia após dia, porque ainda estamos no mundo tenebroso. Como diz em João 17, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Eles estão no mundo, eu, porém, não estou. João 17 é claro, ele orienta a que a palavra faça uma influência, mesmo eles no mundo, influenciado pelo mundo, eles consigam vencer essa influência do mundo pela palavra de Deus, pela influência de que Deus faz em nosso coração. Ele tem a boa pastagem, é nele que nós temos que nos firmar. Nas reuniões familiares, a coisa mais difícil é você conseguir se colocar perante as pessoas com amor, respeito, mas colocando a verdade de Cristo. Mas temos que pedir a Deus que nos dê sabedoria e que Ele abra a porta espiritual para que as pessoas entrem e se saciem daquilo que elas precisam.
Temos que pedir que o Senhor abra a porta do nosso entendimento para entender o que falar, quando falar e como falar. Não só os familiares, mas nossos amigos, nossos vizinhos, aquelas pessoas que nós admiramos tanto, mas que muitas vezes não nos deixam falar da verdade do Senhor. Eu fiquei olhando para essa passagem, por a porta, muito bom, Pai, fala de relacionamento, fala da tua redenção, fala da minha passagem, fala do que eu fiz do povo de Israel e fala do que eu fiz ao mundo todo. Tem muita gente que pensa que está na luz e não está. Tem muita gente que professa as minhas palavras, mas o seu coração está como um sepulcro caiado. Falei, Pai, eu estou assim? Então muda. Porque para ficar aqui falando é fácil, mas eu quero viver isso como Jó viveu. E se puder, sem o sofrimento dele, é claro. Mas se for necessário, seja feita a tua vontade, não a minha. Porque eu quero estar às portas. Eu quero estar às portas da Jerusalém celestial. Eu quero estar à porta ali. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Você quer entrar pelas portas? Ou você quer ficar de fora? É claro que não. Todos nós queremos estar com Deus. Então, temos que fazer uma oração corajosa, pedindo ao Senhor, Pai, transforma-me. Mostra-me o que o Senhor quer. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Mas me ajuda-me, que eu sei que se o Senhor contar todo o plano, eu vou desistir no meio do caminho. Eu vou cair fora, eu vou me amedrontar, porque não existe nada em mim a não ser a vontade de te seguir, essa vontade que o Senhor colocou em mim, porque o Senhor se manifestou a mim, porque se o Senhor não se manifesta a mim, como que eu vou ter vontade de algo que eu nem sei que é necessário ter? Não fomos nós que buscamos ao Senhor, foi o Senhor que nos achou. Nos achou não, nos buscou, que estava esperando, que insistiu conosco. Eu vi a Bíblia quando eu tinha 13 anos de idade. Quando li Apocalipse, me amedrontei e falei, não quero isso, estou fora. Estou fora. Meu Deus, já não chega meu pai, agora Deus também? Estou fora. E o trauma me pegou. É claro que eu já estava em conflito com meu pai com 13 anos de idade. Qual adolescente que não tem conflito com os pais? Ele não presta atenção nas coisas boas que o pai faz, geralmente não é assim. Geralmente ele presta atenção nas coisas que o incomodam, se vitimiza. Puxa vida, meu pai não me entende, minha mãe não me entende, eu quero fazer isso, eu quero sair aqui, eu quero jogar bola, eu quero ir no bailinho, eu quero não sei o quê, eu quero. Está vendo que não é só o povo de Israel que queria as cordonizes, queria água, queria carne, queria se alimentar, queria voltar para o Egito. O ser humano é assim. Ele é insatisfeito por si só. Não é verdade? Ele é insatisfeito. E aí com 18 anos, 17 anos, vai outra irmãzinha levar da escola lá, adorava, ela achava ela linda. Fui na igreja por causa dela, é claro. Mas ela estava ali firme. E eu escutei a palavra aqueceu meu coração, saiu, gelou. Quantas oportunidades Deus te deu? Pergunte a Ele para você ver. Eu perguntei. E Ele foi mostrando para mim. Com 13 anos me manifestei você. Com 17 anos me manifestei você. Com 20 anos me manifestei você. E você saiu fora. Coloquei em você o desgosto por uma religião que você estava sendo encaminhado, achando que você podia ter contato com o além, fora de mim. Aí depois coloquei meu pai na fé para você, pregando, falando sobre você, mas você se achava o suficiente, que não podia buscar a Deus. Se você perguntar para o Senhor, Ele te fala todas as vezes que Ele se manifestou a você. Ele fala aqui. Deus é formidável. O que Ele diz? Se guardares os meus mandamentos, eu me manifestarei a você. E Ele se manifesta. E Ele quer o ser humano. Ele te quer o tempo todo. O tempo todo Ele te quer. Então, no maior desânimo da sua vida, lembre-se, eu estou desanimado. Está difícil. Mas eu sei que o Senhor vai me dar vitória.
Daqui a pouco eu vou entender o que Ele quer. E você continua buscando. Daqui a pouco Deus se manifesta ali e te livra. Te dá a solução. Renova o seu coração. Transforma a tua mente. Porque você não se conforma com ela. Romanos 12, 2. 12, 2? Perfeito? Vamos lá? Para fechar? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Ou, em outra tradução, não se conformem com esse mundo, mas deixe que Deus o transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus é bom, é amor. Deus é agradável. Dele nada vem que é ruim. Se está acontecendo alguma coisa, pare e pensa se não é o outro que está invadindo o circuito e colocando confusão. E Ele é perfeita vontade. Jesus é perfeito. É o sacrifício. É a Páscoa, a passagem perfeita da escuridão para a luz. Continuemos nele. E assim Deus foi se manifestando a mim. E assim Ele chegou no momento em que eu já tinha vivido todos os problemas da vida, e olhei para ele e falei: Pai, qual o sentido da vida? E senti o Espírito de Deus naquele momento. Nem era convertido. Pai, eu preciso ter uma direção. E meses depois, Mateus, quando eu li, o Senhor me chamou: vem para mim, é a hora. Pai, meu coração está queimando, eu quero ser esse homem do Sermão da Montanha. Ah, você quer ser esse homem? Tá bom, então vem aqui que eu vou mostrar para você como é que é ser este homem. E Ele está mostrando isso a vida toda. Ter a mente de Cristo é uma caminhada insistente todos os dias, na certeza de que Ele vai fazer você entrar pelas portas na Jerusalém Celestial. Não por causa da sua capacidade, mas por causa do amor e da misericórdia dEle. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Eterno e poderoso Deus, nos colocamos diante da Tua presença e Te agradecemos pela Tua palavra que nos renova, que nos ajuda a prosseguir em meio às dificuldades, as portas que são fechadas, outras que são abertas, porém são enganatórias. Só o Senhor sabe a porta certa, e a porta certa é Jesus Cristo. Continua nos orientando na caminhada da vida. Continua nos orientando, Pai, nesse momento de fim de semana, de comemoração sobre a celebração da Páscoa, da libertação do Teu povo escolhido e da libertação consequente, que é Jesus, que nos trouxe a salvação, o Egito espiritual, a forma de viver de muitos deuses que não eram possíveis se viver. O Senhor trouxe a resposta certa através de Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro a ser adorado e seguido. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor continue nos abençoando. Muitas pessoas hoje adoram muitas coisas: posição social, dinheiro, prazeres, mas nós, Pai, queremos adorar o Senhor, colocar o Senhor na frente de tudo isso, para que o Senhor dose aquilo que podemos ter e aquilo que não devemos ter. Só o Senhor sabe discernir isso. E o Senhor nos deu sabedoria para isso também. Que essa sabedoria do Senhor esteja sempre invadindo nossos corações e nos ajudando a prosseguir e a ensinar a outros que estão à nossa volta a entender o sentido das coisas. Não é o sentido comercial que o homem coloca, justificando a necessidade de ganhar-se o seu sustento. Não, Pai, é a necessidade de dar valor àquilo que é santo e não tornar profano, como eles fazem por ignorância e muitas vezes por malícia. O Senhor tem misericórdia desses também. Mas tem misericórdia de nós e nos ajuda a prosseguir, a realmente ser luzeiros para este mundo que anda nas trevas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.